Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Aldo, que é nosso aluno do RCVET Experts e também nutricionista. Então hoje teremos uma aula meio mista de clínica e tópicos de nutrição também. Então, gente, para quem não conhece esse programa, não me conhece, eu sou a professora Helena. Este é o programa Almoçando com a Vete e aqui a gente discute conteúdos e estratégias para ajudar vocês na missão de dominar os diagnósticos, não cometer mais erros diagnósticos, salvar pacientes e assim fidelizar, conquistar mais clientes. Eu sou médica veterinária, especialista em medicina de cães em clínica e cirurgia de cães e gatos, fiz residência nessa área e fiz meu mestrado e doutorado também. Estou inserida no mundo acadêmico aí há mais de 9 anos. Então, só apresentando um pouquinho, que a gente recebeu muita gente nova nos últimos dias no nosso perfil, a gente começa a se apresentar de novo, que talvez você nunca tenha participado de uma aula aqui. Foi agora? Agora foi. Espera aí que eu tô pondo aqui no meu estrupício, aqui no meu tripézinho. Hoje eu tô num cenário improvisado também, não tenho tripé, vou botar um travesseiro aqui pra ver se ajuda. Filha da mãe, caiu tudo, mas já... Ai, gente. Tá ouvindo direitinho? Sim, tá ótimo. Pessoal, tá Porque dando eco alguma coisa aí pra vocês? Não? Tudo certo? eu coloquei Então, o fone para poder falar o som melhor, mas aí eu não escuto você. bota o fone no ouvido, daí tu vai escutar. Calma aí. Não funciona esse fone? Não, funciona. Aí, eu coloco um no ouvido e o outro fica solto, é isso? Pode ser. Tanto faz. É E que a aí, gente melhorou? melhorou. Uhum. Não entendo muito disso. É assim? Ó, vou botar um filtro aqui também, deixa eu ver o que eu acho aqui. É É tipo assim, Madonna para falar isso? não, tá ótimo. E vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, mas não precisa falar, pode botar os dois fones, que o microfone fica nessa paradinha que tem aqui, ó, no fone. Mas eu Então tenho que só não, apertar para falar? não precisa apertar nada, tá ótimo o teu áudio. Ah, que legal, aprendi mais uma. Não sabia. Então, beleza. Então Tô vamos lá, aqui. Aldo, começar a nossa live de hoje. Então, pessoal, para quem não viu as nossas publicações sobre o caso, né? O caso clínico é do Arrow, é isso assim que fala o nome dele? Que eu tenho um paciente que tem esse nome. Assim. Arrow. Arrow. É um pastor Agora de... vamos acertar, né? Que ontem eu estava chamando o Thor de Arrow, certo? Hoje eu estou acertando o nome do paciente. É, Conta a história dele pra gente, Aldo. Conta um pouco mais sobre a tua história também para o pessoal, em que área você atua, daí a gente vai compartilhar o caso com o pessoal e vai conversando. Legal, é um prazer estar aqui, um orgulho, uma satisfação. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar de vocês, o tanto que vocês são poderosos, que ajudam a gente. Quem não entrou no curso, entra, pessoal, porque realmente é maravilhoso. Eu sei que todo mundo tem o seu momento. Bom, eu acho que eu sou o velhinho da turma, né? Eu sou o veteranão aí, eu acho, né? Mas é uma turma espetacular. A minha primeira formação é a zootecnia, especialização em nutrição. A VET veio lá, depois veinho já, né? E eu trabalhei durante muitos anos na indústria de rações e sempre com foco em pesquisa e desenvolvimento. Eu trabalho na área de nutrição. Também fiz nutrição de suínos e aves, viajei o Brasil todo. Aí para tua terra do sul, fui muito aí fazer dieta de suínos e aves, né? E Aqui depois, ainda é bastante forte nessa parte de produção. Depois acabei participando de um grupo muito especial para o desenvolvimento de uma grande empresa numa linha de rações, né? E aí mergulhei muito, foi a época que eu estava desenvolvendo aí a veterinária também. E realmente foi maravilhoso, e já há bastante tempo, são mais de 30 anos de carreira, mas assim, da nutrição de cães e gatos aí a gente já vai para quase 10 anos, trabalhando com muito foco nisso. E eu peguei o começo da alimentação natural, aquela coisa toda, tem muita dúvida sobre isso. Não sou
aquele sujeito assim, defende a AN, tudo é AN, o que não é AN, não. As rações são espetaculares, ajuda muita coisa. Mas esse exemplo que a gente vai falar é um exemplo bacana que mostra o tanto que o RCVET me ajudou, é um exemplo prático, e mostra um pouquinho como é que a gente mescla uma especialidade, no caso a nutrição, com a clínica. Eu era sempre muito temeroso, né? Sempre tive em volta de muitos veterinários espetaculares, mas assim, sempre com um pouco de receio da clínica e muito focado só na nutrição, né? Então, por exemplo, você pega um modelo pronto já do diagnóstico e tudo certinho e fala, bom, agora você tem que fazer essa dieta para essa situação com essa e essa restrição, né? E depois do RCVET, então, eu mudou bastante, porque ao entender melhor a clínica e a particularidade de cada indivíduo, né? Nesse exemplo mesmo, é um exemplo bacana que esse cachorrinho, o Arrow, que é um pastor de Shetland, né? Ele não tinha um apetite legal, né? Então, no caso do pâncreas exócrino, que a gente, né, costuma ter vários casos que o animal come super bem, mas não ganha peso e tal. Isso que eu já ia falar, Aldo, que isso destoa do script de doença, né? Quando a gente estuda as doenças, uma das características clínicas da insuficiência pancreática exócrina, se vocês abrirem qualquer livro, é polifagia, apetite depravado e perda de peso. E o caso dele mostra pra gente que doença não é livro, né? Então, dá a importância de a gente saber lidar com o problema, com os sintomas do paciente, né? Sinais clínicos, como queiram. Sei que sintoma é um termo mais reservado para a medicina, mas só para a gente entender que a gente não trata doença, a gente trata um paciente que talvez tenha determinada doença, né? Então, é um caso legal também para a gente ver isso, que não é sempre que vem naquele script lindo que está nos livros, né? E aí, às vezes, quando a gente não encontra determinado dado que é esperado, começa a fechar os olhos para o diagnóstico, né? E é isso que a gente trabalha muito com vocês lá no Experts, e a gente te convidou para vir aqui participar, para compartilhar esse caso, que é muito legal, para todo mundo ter essa vivência, né? De mais um banco de dados de caso clínico, e também porque você compartilhou o quanto o curso tem te ajudado a, mesmo estando inserido numa especialidade, né? Você consegue hoje olhar melhor para o quadro clínico, você consegue conversar com o clínico sobre o caso, como que isso mudou para ti? Conta aí pro pessoal. Nossa, mudou bastante, né? O diálogo flui bastante e a gente tem segurança, tranquilidade de fazer certas perguntas, né? Ter realmente essa visão mais holística, mais ampla aí, como vocês sempre explicam, né? E aí a gente vai lá para os módulos e estuda, faz uma revisão, ou então a gente chama. E esse caso mesmo eu conversei com o professor Paulo, aí eu discuti alguma coisa lá naquela plataforma, como é que é o nome? Esqueço, a Slack. É o nosso aplicativo de mentoria. Exato. Eu conversei bastante com ele, né? E ele me ajudou bastante aí a pensar um pouco mais. Porque esse caso, só adiantando um pouquinho para ficar bem, para o pessoal captar a ideia prática, né? A gente sabia que, vamos pensar assim, né? Como nutricionista, muito preso só naquilo, né? Uma situação dessa, você tem uma obrigação ali de trabalhar com uma modulação de proteína e com uma modulação de energia, principalmente proveniente dos amidos, né? Em função da injúria, o animal tem dificuldade para digerir tanto a proteína quanto o amido. Mas o RCVET me ensinou a pensar que cada caso é um caso, tá? Então, assim, nessa disfunção, na maioria das vezes, e aí o RCVET me fez pensar, me fez procurar, me fez pesquisar, e aí que a coisa fica cada vez melhor. Porque tem situações em que a maioria delas, a deficiência é na digestão da proteína mesmo, tá? Ok. Só que a deficiência na digestão do amido, ela é relativa. Então, tem animais que estão numa situação em que isso é pior ou não tão ruim assim. Quando você vai para a opção de rações, e a gente não tem uma ração específica pancreática, low fat é uma ração que ela é ofertada assim, né? Mas qual que é o problema da low fat? Em alguns casos ela até ajuda, né? Nesse aqui ela não ajudou. Por que ela não ajudou?
ela não ajudou porque para esse paciente, a proteína dela na matéria seca, que está ao redor de 20, 21%, para esse paciente era muito, né? Ela tem uma modulação energética, obrigatoriamente, por ter uma modulação energética, obrigatoriamente a participação do amido é menor, tá? Só que ela resolvia, como desvestir a cabeça, desvestir o pé, né? Então, assim, aí ela não estava funcionando, né? Quando a gente pensa numa opção, que até é uma opção, até para a gente pensar que eu estou fazendo a fórmula lá da Marinha, lá, que não é um caso desse, mas tem o distúrbio gastrointestinal ali, o que acontece é o seguinte, você tem na dieta renal, você tem uma proteína mais baixa, que aí resolve o problema, ela vai para 12, 13, algumas 14%, estou falando em matéria seca aqui, tá? No entanto, ela sobe muito a energia, tá? E não tem como numa dieta, eu trabalhei muito na indústria, você usar um pouco mais de lipídio, porque você não extrusa a ração, vira uma paçoca aquilo, entendeu? Você não consegue fazer a extrusão, então você precisa do amido. O carro-chefe ainda é o milho, porque ele extrusa muito bem, né? Então, em resumo, a bola veio para nós. A bola veio para nós redonda. Só vamos só contextualizar um pouquinho melhor, porque acho que tem gente que não viu o caso completo da clínica do paciente, né? Então, o que tu trouxe, que era um paciente que apresentava disquesia, fezes amareladas com consistência irregular e eventualmente diarreia, né? Então, alguns pontos aqui já não batem muito com insuficiência pancreática exócrina, mas era um quadro de diarreia crônica, né? Se classificava como diarreia crônica, e aí o clínico solicitou exames básicos, né? Hemograma, bioquímica sérica. Ali, folato e cobalamina foi você ou foi o clínico que já solicitou? Eu pedi para ele e eles fizeram lá. Tá. Então, só vou compartilhar os exames e falar um pouquinho da doença, Aldo, para daí a gente entrar mais especificamente nessa parte do manejo nutricional que você fez e que deu um bom resultado para o paciente, né? Então, para contextualizar vocês, pessoal, era um paciente com diarreia crônica que não se conseguia identificar nenhuma causa infecciosa parasitária de base, né? E hemograma e bioquímica sérica praticamente normais, deixa eu falar aqui para vocês. O material completo do caso, para quem gosta de arquivar, eu sei que tem gente que faz as apostilas dos casos, tá nos nossos canais do Telegram, tá? E o que ele tinha na bioquímica sérica era uma alteração isolada de ureia, GGT um pouquinho aumentada, mas fosfatase alcalina normal, e proteína total um pouquinho aumentada, tá? Tem outra coisa que chama atenção, que geralmente os cães com insuficiência pancreática exócrina desenvolvem hipoalbuminemia, né? Mas isso depende da dieta que ele está fazendo e da absorção mesmo, né? Às vezes a dieta é boa, mas a absorção é ruim devido à doença, e aí vai baixar a albumina. Então, são alguns dados que não aparecem nesse caso, justamente mostrando que doença não é livro, como eu falei anteriormente, tá? Mas aí foi solicitado o teste mais específico para diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina, porque era uma das suspeitas, é uma raça que tem predisposição, né? Principalmente o pastor alemão é predisposto, mas os cães de origem de pastoreio, eles têm predisposição, e foi solicitado então a tripsina imunorreativa. Esse exame, ele avalia justamente a quantidade de tripsina absorvida, né, no sangue, e quando está baixo, significa que tem uma produção baixa de tripsina. E aí tem um nível que é compatível com o diagnóstico. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, Aldo. Daí fica mais fácil de entender. Ó. Aqui esse laboratório já mandou bem direitinho os valores de referência, tá? Então, abaixo de 2,5 é compatível com insuficiência pancreática exócrina. E olha aqui, deu 2, tá? Então, aqui a gente já tem um diagnóstico conclusivo que bate com o aspecto clínico, apesar de não ter fome, né, o tempo todo, como é esperado. Eu acho que o Aldo vai saber nos explicar melhor isso, o que eles concluíram, né, desse aspecto clínico. A gente não combinou nada sobre isso, né, Aldo? Quem sabe faz ao vivo, nós vamos falar aqui sobre o caso da maneira que é mesmo. Folato estava normal, né, que vocês dosaram, cobalamina baixa, né?
Então, essas foram as alterações, gente. Para finalizar um pouquinho a parte clínica, gente, a insuficiência pancreática exócrina, ela se caracteriza por uma insuficiência mesmo do pâncreas exócrino, como o nome diz, né? E tem basicamente duas causas. Ou é genética, e os cães pastores eles têm predisposição, então ocorre uma atrofia acinar do pâncreas, por falha mesmo uma questão genética em que o pâncreas não se desenvolve adequadamente. Então são esperados sinais bem precoces nesses indivíduos. E o Arrow já tinha 6 anos, né? E a segunda causa é pancreatite crônica. Então, o pâncreas vai perdendo a sua função, além de endócrina, que pode resultar em diabetes mellitus, outros distúrbios endócrinos, desenvolve também falha na produção da parte exócrina do pâncreas, né? Então, o teste específico é a tripsina imunorreativa. Eu não sei, gente, vou revelar a idade aqui, porque quando eu fiz faculdade, a gente aprendia um teste muito louco, Aldo, eu não sei se já ouviu falar, que é o teste com a fita do raio-x. Você já ouviu falar? Não. Deixa eu compartilhar que o pessoal vai mais antigo aí vai entender a parada. É muito louco o teste, é muito engraçadinho. A gente pegava um filme radiográfico virgem, tá? Do raio-x analógico, que tem o pessoal aí da New Generation que nem conhece, tá? Mas aquele filme. Aí a gente cortava 3 tiras, tá? E aí o que a gente fazia? Eu não lembro a diluição, mas era uma solução alcalinizante, alcalina, né? Tinha bicarbonato e solução fisiológica. E aí colocava em 3 tubos. Um tubo ia só a solução, que era o controle. Outro tubo ia fezes de um paciente normal e a solução com bicarbonato. E outro tubo, fezes do paciente com suspeita de insuficiência pancreática exócrina e a solução com bicarbonato. E aí eu não lembro o nome da proteína que tem no filme do raio-x, que a tripsina digere. E aí qual que era a lógica? Onde você coloca no controle, não tem cocô com tripsina ali, não digere nada. Onde você coloca fezes normais, digere o raio-x. Ele tipo meio que digere mesmo o filme radiográfico, entendeu? Então é muito raiz o teste. E aí, no paciente que tem insuficiência pancreática exócrina, a digestão vai ser parcial ou nada do filme. E aí era assim que a gente fazia diagnóstico. Inclusive, eu ainda faço às vezes, tá? Porque a gente atende público carente, que não tem dinheiro para pagar esse teste, que é um pouco mais oneroso, né? E eu fiz alguns diagnósticos assim. Eu e o professor Tiago da Unirad, uma vez fizemos juntos. Eu fui lá no setor de radiologia e disse, eu preciso de um raio-x, mas eu vou estragar. E ele já se cagou de rir, tu vai fazer aquele negócio que a gente aprendeu na aula com um professor bem antigo. Tem gente nova aqui falando que já viu o teste, ó. Mas, enfim, só para contar uma história aí para vocês que pode dar falso negativo, tá? Esse teste, pessoal. Mas falso positivo ele não dá. Então, hoje existe uma tecnologia muito mais efetiva para o diagnóstico, mas se ainda tiver filme de raio-x raiz, aí dá para fazer a abordagem diagnóstica assim também. Então, achei legal compartilhar. O Aldo aí já disse que não sabia, né? Eu lembrei hoje, olhando o caso dessa parada que a gente fazia e quando precisa ainda faz, né? Então, pode ser feito assim também o diagnóstico. Mas o teste específico é o teste de tripsina imunorreativa. E então, gente, o Aldo recebe muitos pacientes que são encaminhados para ajuste nutricional, né? Para ele fazer a terapia nutricional desses pacientes. E quando ele entrou no programa, ele nos disse, né? A gente sempre conversou bastante, que ele tinha dificuldade para se comunicar com o clínico, às vezes dificuldade para interpretar os exames que já vinham prontos. E eu acho que essa é uma questão importante para o especialista, né, Aldo? Seja da imagem, seja anestesista, seja cirurgião, que ele precisa entender de clínica geral, de interpretação de exames, para poder o trabalho correr de forma simultânea, né? Que você consiga se comunicar com quem está te encaminhando o caso e muitas vezes até detectar algo que não está batendo ali. E eu vejo isso contigo, com outros profissionais da imagem, da anestesia que fazem o RCVET Experts. A gente tem até professor da UFSM de anestesia é aluno do Experts. Ele não aparece lá na mentoria porque ele fala direto comigo, a gente é amigo também, né? Então, mas assim, outros profissionais especialistas conseguem
enxergar melhor a clínica e ajudar mais o paciente dentro da especialidade, né? E isso que eu quero te perguntar, se tu notou essa diferença, que tu já falou um pouco pro pessoal, como que está sendo a tua vivência, e aí já fala como foi o tratamento do Arrow e por que cargas d'água que não estava dando certo antes, né? Legal, legal. Realmente é bem isso, e até é fácil da gente acreditar e entender nisso, né? Porque independente do estágio que a pessoa se encontra, já atuando bastante tempo, ou terminando a faculdade, ou fazendo residência e tal. O fato é que a veterinária, como diz, não é muito fácil mesmo, né? É uma pressão, né? E não é má vontade, não é nada com relação ao ambiente que a gente está. Mas assim, eu falo sempre, pessoal, não tem como você dar um stop, né, numa situação. Então você está lá numa vivência, você quer estudar a fundo um caso, né? Não que a pessoa que está ali, colega ou clínica, ou seja o que for, né? Ele não consegue, assim, ele não tem como ele parar, por exemplo, por mais que ele tenha boa vontade, de falar, vamos estudar isso aqui, vamos avaliar, vamos ver o detalhe, vamos aprender junto com isso e tal. Na prática é quase impossível, né? Você acaba pegando as informações, pegando informações muito assim pinçadas, vai para o livro, vai para a busca, vai para tudo num esforço meio gigantesco, só que a vida continua, né? Então você está ali e as coisas não param de acontecer, né? Para todo mundo. Então é uma dificuldade muito grande. Aí eu tenho o meu mestrado na área de nutrição, e assim, sem fazer nenhuma crítica, jamais, né? Mas quando você faz um aperfeiçoamento assim catedrático, você tem ali como é que fala, um certificado, tá? É bem bacana, tudo. Mas a ajuda mesmo é pouca, né? Você aprende a pesquisar, você aprende alguns conceitos a mais, não estou menosprezando isso jamais. Mas para o nosso mundo inflamado hoje, para o nosso mundo hoje que está aí para ontem, né? Essas possibilidades como a de vocês é espetacular, porque você meio que dá um stop, né? Você fala, bom, vamos aqui então? Para, respira, vamos começar do zero, qual foi a historinha do caso, vamos linkar isso lá com todo o script da doença, as possibilidades. Então vai dando assim uma coisa muito boa, né? De você realmente aprender. E como existem exemplos diferentes, linguagens diferentes, né? E vocês são maravilhosos para explicar, toda a equipe dos professores, até quem não está no grupo. Eu até falo, é tipo, como é que é? Aquele Grey's Anatomy lá, quando nós estamos naquelas reuniões, né? Eu fico tão empolgado porque todo mundo fala da palpite, eu me sinto o máximo, assim, eu me sinto na lua, né? Porque é muito legal. Né, Aldo? Tem chamado isso, é um mundo paralelo, só quem tá dentro pra saber. É um mundo paralelo, apesar da idade, assim, é difícil de entender o mundo paralelo até outro dia, agora já entendo muito bem, né? Então, não tem como a gente né? É o futuro, eu vejo. Eu até falei que logo, eu não sei se eu sou da turma 6, 5, eu não lembro, acho que eu sou da... Acho que tu é da 6, daí tu entrou na 1 do Experts, né? Até eu falei que o pessoal da 1 tem que ganhar uma plaquinha, nós vamos ter que fazer uma plaquinha, que a primeira turma tem que ganhar uma plaquinha. Então, assim, com certeza. Não é? Então... A gente queria fazer um encontro ao vivo ano passado já, mas não deu, né? Vamos ver se esse ano chega a vacina pra gente fazer presencial. Tomara Deus que dê certo, sim, né? Então, assim, eu até falo, né, eu já falei várias vezes, até no depoimento, que logo eu falei das turmas em função do trabalho, é um trabalho muito forte, mas que não tem tanto tempo assim, né? E já vocês vão estar com 40, 50, turma número 50, e vai longe, tomara, né? E eu até falo, nós vamos ter 2 veterinários, né? A turma que fez o RCVET e a que não fez, porque, sem exagero, é mais ou menos por aí mesmo, tá? Bom, a gente achou muito massa essa tua frase aí. Obrigada, gratidão. Bom, vamos então aqui para dar um contexto para o pessoal que está aí, né, com relação a esse detalhe um pouco mais na parte de nutrição aí. Então a bola veio para a gente com esse desafio, ok, eu tenho esse diagnóstico, a gente tinha uma clínica boa do paciente, a tutora é uma pessoa maravilhosa, assim, espetacular. Eles moravam no Rio de Janeiro, vieram aqui para o interior, pertinho de onde estou, e essa clínica que conversou comigo pediu para que eu cuidasse, né? Eles já tinham a parte de nutrição, e eles já tinham tentado as rações todas, né? Nenhuma estava dando certo, né?
e ele tomava a enzima, o Creon, né, que é o ativo comercial, né, humano e tudo, na 25 mil unidades, BID, logo depois das refeições, né. E a clínica sempre boa, sempre bacana, porém, aquele problema, as fezes sempre ruins, né, fazia toalete lá, mas é um cachorro que tem muito pelo, a toalete que eu falo, né, atrás do bumbum dele e tudo, mas aí fica aquela confusão, fezes mole não é legal, e a tutora é infeliz, né, com isso. E ele, aí, bom, só que aí ele começou, isso ainda não estava comigo ainda. Aí ele começou a emagrecer, né? Aí começou a coisa, é um cachorro assim de uma importância emocional muito grande para ela. E aí, assim, nossa, aí começou o desespero aí, né? E aí a especialista gastro lá falou, olha, você vai ter que procurar um nutricionista. Eu estava ainda mudando de São Paulo para o interior, ela me achou, etc. Falei, tá bom, vamos fazer. Quando eu peguei o caso, com todo esse histórico, né, com tudo isso, né, eu já estava fazendo curso do RCVET, tudo me ajudou muito, 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 o professor Paulo, todo mundo tal. Aí eu falei, bom, eu já pensei a minha dieta um pouco diferente, já começou por aí, né? E aí eu pensei logo assim, né? E sabe qual foi a grande ajuda? Eu com toda humildade eu falo isso, sabe? A gente tem que ter humildade, não pode ter, tem que falar. Eu não estava atento à questão da dificuldade de digestão do amido. Eu estava só bitolado na proteína. Né? Foi o professor Paulo que deu essa luz para mim. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, lógico, né, na área de nutrição. E realmente eu descobri as dietas, rações, elas não têm condição de usar amidos melhores para um caso desse, que no caso seria o arroz, aí muito melhor que o milho. Né? Eu já expliquei por conta da extrusão mesmo, da dificuldade e preço e outras coisas mais, né? Então, a possibilidade de usar amidos melhores, mais fáceis de digerir, era uma possibilidade. Outra possibilidade era usar, porque quando você faz uma dieta e define um requerimento energético, você tem que falar quanto vem da proteína, quanto vem do lipídio, quanto vem do carboidrato. Eu queria que viesse pouco do carboidrato, quase nada da proteína, em função do quadro, e o máximo que eu pudesse dar do lipídio. Só que quando eu penso assim, eu tenho que lembrar que esse paciente, embora esteja com esse quadro, ele apresenta diarreia, né? Ele apresenta fezes mole, não bem diarreia, né? Então, existe um tempo no trânsito ali com relação aos lipídios. Então, eu também não podia exagerar muito, mas eu queria usar o máximo de lipídio que eu pudesse, né? Coisa que eu não consigo encontrar numa ração para esse caso individual, muito específico, né? E aí, de novo, a RCVET me ajudando, porque eu tinha um modelo mental já mais corajoso aí, né? Entendeu? De levar mais a fundo todos esses pensamentos, né? Aí eu tinha como carta na manga, aí já um pouco mais dentro da minha área, do que eu já tinha, a questão do uso dos aminoácidos sintéticos, para esse animal não ficar... Porque como é uma coisa que vai para o resto da vida, eu não queria acertar com um déficit muito alto de proteína e depois esse animal seguir com um déficit de proteína, porque ele começa a trazer do músculo. Ele não tinha perdido massa muscular. Eu fiz um exame do IMC dele, né? Ele estava até relativamente dentro dos parâmetros aí, né? Mas ele vinha perdendo peso. Então, consequência futura podia ser ruim. E isso a gente acaba vendo muito no paciente renal também. Aí, eu falei, vamos para cima. Num primeiro momento, eu fiz uma dieta bem assim, ousada. Eu trabalhei com equivalente, se fosse converter para ração, para matéria seca, que acho que é mais fácil do pessoal entender, né? Assim, por conta da N já ter um linguajar mais próprio e tal, mais difícil. Então, seria uma ração hoje com 10% de proteína, né? Uma ração muito pobre de proteína, né? E aí eu experimentei, eu apostei muito no arroz, eu achei que o arroz ia me ajudar bastante, porque a digestão dele é melhor, né? E eu fui subindo o carboidrato e vendo a resposta, até porque a nutrição não é como a gente pensa, você fez ali e acabou, né? É meio que você vai modulando. Cada corpinho reage de um jeito, né? Cada corpinho reage de um jeito. Então eu falei, eu vou ver aonde o Aero me ajuda, né? E aí o Creon continuava com 25 mil unidades, BID, tá? Depois da refeição.
Alegria no coração foi quando ela me ligou, ela falou, Aldo, ele comeu como nunca, assim, ele amou, sabe? Eu sabia que ele ia comer, mas não imaginava que ele ia comer, ela falou, Aldo, ele comeu. Aí eu falei, só não dá muito, porque agora desanda tudo, vamos devagarzinho. Modulamos o requerimento certinho, eu falei, e ela fez tudo certinho, né? A fibra também, nós trabalhamos com muito cuidado a fibra para segurar um pouco o trânsito. Como você conta com a participação grande da água na alimentação natural, é inquestionável que a digestibilidade melhora como um todo, isso é óbvio, a gente sabe disso, até a origem dos ingredientes, né? Você trabalha com carne, quer dizer, a digestibilidade é bem maior do que farinha de carne e tal, né? Então, assim, tudo vai ajudando bastante. E ele ajudou muita gente, porque ele respondeu rápido, ele começou a comer. No início não teve muita alteração nas fezes, né? E aí eu fui ajustando a fibra, né? Fui ajustando a energia, né? Eu queria mais energia do lipídio, eu fui subindo aos poucos, né? Nós não usamos probióticos, nada, né? Eu só estava usando via suplemento Exatamente. Aí o Creon continuava, etc. A enzima continuava. Eu falei, olha, a mudança aí tem que conversar lá com o especialista clínico e eu gostaria de deixar isso com ele. Vamos passar o quadro? A gente trabalhou junto. Eu falei, vamos passar o quadro e vai dando a resposta. E eu gostaria Como que é o nome da clínica que tu falou? Que ela autorizou? Ela autorizou, Hospital Botafogo, no Rio. Doutor que legal. Rafael, eu anotei. Ele é super legal. Rafael, cadê o sobrenome dele? Eu anotei. Tostos, né? Show de bola. Aí foi legal. Aí o que aconteceu? Eles já queriam, estavam todo mundo empolgado, já queria diminuir o Creon. Falei, calma, vamos devagar com a Andor aí, deixa a coisa firmar legal. E aí ele começou a ganhar peso, ele começou a melhorar. uma outra coisa que acho que passou meio rápido aqui, que é importante o pessoal saber, ele tinha aquele, a pica, né? Ele tinha aquele apetite aloprado, né? Bem depravadão mesmo. Ele chegou a comer pedra e acabou, graças a Deus, expeliu a pedra, comia lagartixa, ele virou caçador de lagartixa, ele começou a comer tijolo, ele estava bem ruim nessa parte, sabe? E essa foi a primeira melhora. E a ração ele não queria, né? Era isso? Não, a ração ele comia assim no auge da fome. Tudo, assim. Exatamente. E fazendo assim, mandraquice ali para ele comer, né? Porque assim, falando um pouco sobre isso, e falando muito de nutrição, os animais eles entram numa... Eu não sei se a palavra correta acho que não é correto falar uma síncope, uma síndrome, eu não sei o nome, mas o animal quando ele começa assim, ele entra num distúrbio tão grande que ele não quer comer mesmo, sabe? Sim, ele só quer experimentar coisas diferentes, aí parece que... Sabe, o sistema dele todo entra em colapso, assim, o animal não vai para frente. Eu acho que é muito parecido com compulsão alimentar em gente, né? Imagina, ele se sente mal quando come aquilo, deve dar um puta desconforto. E aí vai criando essa associação negativa, né? Divagando, né? A gente não tem isso claro na literatura, mas exato, experiência clínica é o que eu vejo, assim, sabe? E aí eles geram um transtorno compulsivo alimentar mesmo, que eles começam a comer coisas muito estranhas. Coisas estranhas é o que você falou mesmo, assim, eu tenho no meu pensamento, assim, que comer é um dos principais prazeres do cão, né, eu defendo muito isso, acho que é uma coisa meio que sagrada, né, eu até falo isso com relação à maneira como você cuida em casa dos cães, né, o pessoal que tem os tutores e tal, tenha um pouco de cuidado, preserva um tempo do tempo que você se dedica ao seu animal. Se você conseguir, né, fica com ele a hora que ele está comendo, seja ração ou alimentação natural, né? Porque ele entende isso de uma forma positiva, ele se sente seguro, porque você está ali, ele come melhor. E isso é comum da gente ver. O pessoal fala, de manhã não come, à noite que ele come. À noite é que você está com ele, muitas das vezes, né? Você está pertinho dele. Então, a maioria, não é, isso é uma coisa absoluta, mas a maioria responde bem. Eles até digerem melhor, sabe? Eles param de comer desesperados e tal, né? Eu falo pelos meus cães, eu tenho 6 bulldogs aqui, é uma experiência grande. Então, assim, aí o que aconteceu?
ele começou a responder, nós fomos ajustando, encontramos um ponto ideal, vamos dizer assim, do lipídio, do carboidrato, né, e também das fibras. A clínica ficou bem, ele começou a comer certinho, ele começou a comer no horário, nas quantias, não teve nenhum outro problema dessa ordem, né? E as fezes, aos poucos, elas foram acontecendo. Então, foi formando, foi ficando bonitinho, foi ficando legal. E aí, sim, depois disso, que eu entrei em contato, falei, olha, agora passo a bola de volta para vocês. Se vocês quiserem rever, né, o uso do Creon aí, da enzima, né? Fica com vocês, né? Eu estava também, como eu falei, com os aminoácidos ali, a B12 que a gente suplementou não foi via injetável, foi via suplemento Oral mesmo, mesmo? que Eu oral ia te mesmo. perguntar se tinha incluído no suplemento ou se tinha feito injetável. Não, foi via suplemento, foi feito todo um... Eu sempre faço, né? Por que você optou por não fazer as primeiras doses injetáveis? Tem algum motivo especial? Não. Não? Eu assim, só para não... Assim, do ponto de vista clínico, o que a gente costuma fazer é as primeiras doses injetáveis, porque tende a melhorar mais rápido o sinal da diarreia, né? Então... Sim. Mas a gente acabou passando, depois foi só via suplemento mesmo. A taurina ajuda bastante nessa, vamos dizer assim, nessa ajuda de todos os sistemas ali. A gente tem esses trabalhos já bem consagradinhos. A gente trabalhou com valores adequados para esse aminoácido, tudo certinho e tal. E aí sim eu falei, olha, agora se vocês quiserem, se vocês optarem por diminuir a enzima, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece, né? E aí diminuiu para 10 mil unidades, BIT, ele continua com 10 mil unidades e ficou lindão. Então, assim, não estava precisando de tanta enzima mais, porque estava dando certo, né? Então, aquela quantia não similar, entre aspas, né, a um paciente diabético que você, insulina e dieta, você dá aquela encaixadinha, né? Então, e aí pronto, final feliz, tá tudo bem. Isso tem um impacto direto no quilo do frango, né? Que é o custo para o proprietário. Que imagina essa redução de mais de 50% da pancreatina e gera uma economia considerável também, né? Então, às vezes, o pessoal quer economizar no profissional e gasta com uma ração mirabolante e aí as coisas não dão certo, né? Então, enfatizando a importância do profissional da nutrição, né, Aldo? Que às vezes o que eu percebo também que falha o clínico em chamar, né, em encaminhar esse paciente. E eu já falhei muito nisso, sabe? Até porque na minha região não era viável ainda as consultas online. Hoje a gente acaba encaminhando para... tem profissional na região, mas quando precisa encaminha online também. Então é uma coisa... Tu tem trabalhado no online também? Sim, bastante. Então, pessoal, já sigam o Aldo aí e indiquem ele, que é um profissional sensacional aí da área de nutrição e também está desenvolvendo cada vez mais na clínica também para ajudar cada vez mais os pacientes, né, Aldo? Eu tenho paciente até na Suíça, eu tenho. Sério? Que massa. É uma empresa, né? Uma empresa de alimentação natural que a gente trabalha para esse serviço para eles lá na Suíça. Os cachorrinhos na neve lá. Show de bola. Imagina o quanto deve ter sido desafiador montar isso, né? Porque não é a nossa realidade de requerimentos e tal. Aí você falou uma coisa super legal. Ali você tinha 2 desafios. O primeiro, os próprios ingredientes, né? Tinham ingredientes ali bem diferentes dos nossos ali, né? Então esse foi o primeiro desafio, montar essas tabelas. Algumas até precisando fazer a análise bromatológica, porque você não encontrava. E o segundo ponto é o fator, né? Como é que você não existe... Você procura, assim, tem lá idoso, animal com jovem, e tem N coisas para você ter uma referência de qual fator você vai usar para fazer o cálculo energético, né? Mas cachorro na neve não tinha, né? Então,
E aí e também nós fomos aos poucos ajustando e até encontrar de forma os animais não perderem peso e não engordarem, né? Que é o ideal. E aí dá tudo certo. E é o que eu Show de costumo bola. Tem falar, uma e assim, cliente que tu aqui elogiando, ó, Fernanda Morasco, dona da é? Kira. Aham, a Ah, dieta do Aldo é é! fantástica. Ai, que legal. Eu não tô vendo, porque eu tenho medo de pôr o dedão aqui e sumir, entendeu? Então eu não tô mexendo nas casinhas. Se tiver alguma pergunta aí, prof, que você me passar, eu não tô Sim, lendo, sim. São mais tá? elogios, ó. O Ribeiro também está falando parabéns pelo caso e principalmente por esse seu perfil. Mais uma vez, vemos que a humildade não diminui ninguém. Show de bola, Lógico. Ribeiro. Não identifiquei teu nome, muito legal. Ele fez alguns comentários aqui também sobre as alterações comportamentais que a gente falou, né? E Sim, tinha uma menina que tinha perguntado sobre o exame de tripsina fecal, Aldo, que eu não dou tempo de responder, só vou responder isso rapidinho, daí a gente já tá bom. continua. Acho que é menina, não sei, é um gato a foto. MMNS31. Se vocês não me ajudam nesses Instagram de vocês aí, gente, não consigo chamar pelo nome, mas vou responder a dúvida. O exame de tripsina fecal é basicamente um exame que revela a quantidade de tripsina, que é o que eu expliquei para vocês na parada da digestão do raio-x. Se tiver tripsina, vai digerir, né? Só que você pode ter um paciente que dá positivo no teste de tripsina, porque tem um pouquinho de tripsina sendo produzida, ele não é uma quantificação muito boa o teste, e tem insuficiência pancreática exócrina. Então tem esse viés de interpretação, por isso que a tripsina imunorreativa é o teste mais sensível e específico para diagnóstico, tá? O de tripsina fecal implica nos mesmos erros do que fazer o teste do raio-x, basicamente isso. Só que o do raio-x é um pouco mais primitivo, né? Porque aí é bem visual mesmo a avaliação. Tá Aí bom? eu fiquei animado, eu vou correr atrás. Amanhã eu vou atrás desse negócio, urgente. Não, é massa, dá certo em muitos casos. Inclusive, eu já tive pacientes, Aldo, que a gente teve que fazer esse teste porque não tinha acesso a outro exame. Na época nem existia o TLI no Brasil, que é a sigla do tripsina imunorreativa, né? E então era muito caro, porque não tinha aqui. E o tutor não tinha dinheiro nem para comida para os filhos, sabe? Era uma pessoa muito carente. E a gente conseguiu um açougue que dava. Ele conseguia pâncreas mesmo de suíno para administrar, tá? Mas Uhum. não pode, né? Vender, acho que não pode ainda. Não sei, na época não podia. Então, foi o jeito que o tutor achou e ele amava muito o animal e cuidou e viveu Deu anos certo. assim, o animal. Legal, muito bom. O Ribeiro disse que Ok. está namorando a entrar na RCVET, ainda faz. Que bom, Ribeiro. A gente te espera aqui quando for o seu momento. Mas Isso essa aí. turma fecha hoje, né? Então, se você quiser dar agora esse passo na sua trajetória profissional, tem o link na bio do nosso perfil, tá? A Carla disse que formou agora e aprendeu esse teste. Legal, que legal. Né? Mas ainda rola nas faculdades. Eu ensino os meus alunos também, porque nem sempre a gente vai ter o tutor com poder aquisitivo para fazer tudo que é necessário, né? Então, Sim, algumas metodologias raiz ainda funcionam muito bem. muito. Show de bola, Aldo. Pode continuar. Eu acho que eu te cortei um pouco, né? Desculpa, mas eu Não, fui responder não, as eu dúvidas. acho que Não? a Acho que gente era. concluiu bacana. Até eu falei para você eu tô com medo de pôr o dedão aqui e puxar isso para cima, eu não sei. Não, já olhei. Não, acho que o Ah, pessoal só você já olhou? elogiou, mas já Ah, olhei, já tá. olhei, Não tem nenhuma tá? pergunta, né? Deixa eu Não. ver. Aqui Tinha tem essa da uma sim. tripsina. Tem o Ai, posso. Pedro. Tem rações naturais que não contêm grãos na formulação, como elas são extrusadas se não tem milho. Respondendo o Pedro, né, existem sim já fórmulas, produtos, né, são poucos, mas existem sem o uso de milho e também sem o uso de soja, né. São bem mais difíceis de serem extrusados, mas você usa outras fontes, né, que dificultam bem o processo. Então, não obrigatoriamente você tem que usar o milho para fazer a extrusão, mas é o que extrusa melhor, mais fácil. Então, a maioria das rações hoje, elas vão ter pelo menos um pouco de milho, né? Então, isso Uhum. respondendo a pergunta do nosso amigo aí, certo? Certinho, Aldo. Muito bom.
Então, gente, acho que era o nosso caso de hoje, né, Aldo? Muito obrigada Sim, por ceder o seu tempo para vir aqui compartilhar, tá? Como eu já disse, pessoal, sigam o perfil do Aldo, aparece aqui em cima junto com o nosso, é só clicar e seguir. E indiquem para os seus pacientes, porque a gente, volta e meia, o Aldo traz indicações ali na mentoria, ajuda, né, os colegas nessa parte nutricional, os resultados são excelentes. Então, gratidão, Aldo, por trazer um pouco obrigado. do teu conhecimento aqui para o pessoal. Gratidão também por todas as indicações que você faz à nossa empresa, ao Recevete Experts. E a gente não paga nada para o Aldo, nem para ninguém que vem aqui, Não. tá, gente? Podem perguntar. É todo Obrigado, mundo por livre e espontânea vontade, obviamente. com Mas só para certeza, deixar óbvio. claro que já vieram perguntar quanto que vocês pagam? Assim, a gente não paga nada, gente. Se tivesse que pagar, Imagina. não seria. Ai, ai, muito engraçado. Mas é isso então. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui, gente, que nós vamos respondendo. O João perguntou qual é o teste raiz. Depois vai ficar salva a live, bem uns 10 minutos de live mais ou menos, eu expliquei um teste que se faz com fita de filme radiográfico virgem, tá? É bem louco, bem legal. A Betinha de nutrição, Aldo. Entre a dieta natural e Tá. a ração industrializada, o que você acha melhor? Pergunta clássica, né? Oh, sempre a resposta que eu dou, né? Essa não tem essa resposta de dizer quem é pior, quem é melhor. As rações desempenham um papel muito importante no Brasil e no mundo, né? Confeccionadas por empresas que têm um setor de pesquisa absoluto, né? Uhum, Então, jamais podemos dizer algo desse tipo. Agora, o que acontece é, quando você precisa de um tratamento muito individualizado, como foi o exemplo do Arrows, e tem vários outros, as rações elas são confeccionadas para uma situação de um conjunto de indivíduos que a maioria deles acabam, entre aspas, se encaixando naquele contexto, né? Você tem uhum. rações animais pequenos, as terapêuticas, idosos, tem tudo, tem muita opção hoje muito legal, né? Então, é o máximo que a indústria consegue fazer por N questões. Imagina alguém ligar numa empresa e falar, ó, tô um Eros aqui, faz uma Uhum. ração para ele, né? Não tem como, né? É inviável isso, não tem como. Então, quando o exemplo que eu dei, né? As opções, foi tentado, não por mim, mas pelos colegas, foi tentado, eles tentaram as opções de ração para esse caso, só que você tinha o melhor que você encontrava a opção que existia no mercado, na questão da proteína, era uma proteína de 20% que para o Arrow não estava funcionando. Entende? Era muito para ele. Porque pode ser que tenha algum paciente. Eu tenho mais pacientes exócrinos aí, né? Tem vários, eu tenho vários Uhum. aí. Então, que a situação é um pouco diferente. Então, você nunca sabe com exatidão qual é o déficit de produção de enzima, se é total, se é pouco, se é muito, você não tem como saber, né? E você vai descobrir conforme a resposta da proteína que você ofertou para ele. Eu tinha a proteína, entre aspas, ideal para ele na renal, só que a renal, por outro lado, me jogava uma energia muito alta via amido. Se fosse via lipídio, até que estava bem, mas ela vinha muito com amido também. Aí me Uhum. engripava no amido, que foi a ajuda do professor Paulo. Aí, quando ele me despertou para o amido, eu falei, Uhum. cara, até deve dar um bônus para ele aí, ele ajudou. Então, foi aí que eu estou falando. Então, aí eu tento responder a pergunta, né? Então, nesse caso específico e outros casos de muita individualidade, não é nem falar que é melhor ou pior, você precisa do nutricionista, dicas de passagem, você precisa de um nutricionista para confeccionar a sua alimentação natural. Você pegar uma alimentação natural que existe hoje no mercado, bem feitinha, tudo certinho, mas é como se fosse uma ração genérica, você vai trocar 6 por meia dúzia ou vai até piorar a situação, né? Então isso eu não recomendo. É essa a resposta que precisa ser Uhum. transmitida. É, Então é é a isso. mesma resposta em relação à conduta clínica, né? É individualizar o paciente, parar de tratar a doença
e tratar o Sim. paciente. Tá? E não é para vocês confundirem o que eu estou dizendo aqui. Parar de tratar a doença não é que a gente não trata as doenças, nós tratamos, né, Aldo? Mas individualizando os pacientes, os problemas clínicos, né? Então, acho que é isso, né? Muito bom. Beleza, então. Show de bola. Brigadão, Aldo, mais uma vez. Pessoal, só para finalizar, a gente... Segura aí um pouquinho comigo, Aldo, só para eu dar o último recado. Tá bom. Tá bom. Hoje encerram as matrículas para o RCVET Expert. Já estou trocando as bolas aqui. Independente, a gente não sabe o horário ainda, restam pouquíssimas vagas, tá? Então, a gente oferece 30 dias de garantia. Você pode entrar, conferir, ver o que você acha do programa. Você tem acesso a vários módulos, tem acesso à mentoria de forma imediata. Se não for para você, a gente devolve todo o dinheiro sem fazer nenhuma perguntinha. Então, esse era o recado final. Acabam hoje as inscrições, a turma está cheia, a gente está muito feliz com essa turma que está se formando. E gratidão, Aldo, por estar aqui compartilhando. E obrigada. Tá Beleza, bom? eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Vai ficar gravado aqui, gente, para quem quiser acompanhar o começo, que eu expliquei mais sobre a doença também. Tá bom? Beijo.